Quero convidar a igreja a abrirmos a nossa Bíblia, queridos irmãos, no texto de Efésios capítulo 5, versículos 3 a 14. Efésios capítulo 5, nós vamos ler dos versos 3 a 14. Enquanto os irmãos localizam o texto, queremos dizer que até o último domingo passado, nós estávamos fazendo aqui as nossas transmissões através de telefones celulares. E nós pedimos o socorro, a ajuda para a igreja, para aqueles que pudessem nos ajudar a adquirir um material um pouco melhor, e pela graça e bondade do Senhor. Os irmãos foram benevolentes, os irmãos foram generosos, e a igreja pôde adquirir uma câmera, não é das mais profissionais, mas atende com certeza toda a nossa demanda aqui, com mais precisão, com mais qualidade. Então queremos agradecer a Deus pela prestatividade da igreja em servir a causa do Senhor, alguns irmãos fazendo algumas ofertas extras. Queremos agradecer ao Senhor também pelo fato de que você aí em casa pode estar recebendo, quem sabe com melhor qualidade, a transmissão do culto, para que você participe. Não é para que você apenas assista, mas para que você participe realmente adorando e servindo ao Senhor. Toda honra, meus irmãos, toda glória repousa sobre o nosso Deus. Nada é para nós, nada é apenas para o nosso bem, é para a glória, para a honra e para o louvor do Senhor nosso Deus. Quero convidar você então a abrir a sua Bíblia, Efésios capítulo de número 5, quero ler com você do verso 3 ao verso 14. Diz assim: mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiças nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, terá herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Meus amados irmãos, queremos tomar por base esse pequeno texto, e queremos clamar ao Senhor que Ele fale ao nosso coração, ajude-nos na compreensão da palavra, nos edifique, nos capacite a andar, como diz aqui o verso 8, como filhos da luz, para a glória de Deus. Vamos mais uma vez pedir a bênção e o favor do Senhor. Ó Deus, lemos a Tua palavra, sabemos, ó Senhor, que nós não temos sequer dignidade própria para tê-la em nossas mãos. É um valor tão imensurável, é uma verdade tão maravilhosa, de riqueza tamanha, e nós, ó Pai, não temos a capacidade e o merecimento, mas nos curvamos diante do Senhor, porque apesar de nós, Tu nos deste, ó Deus, a Tua revelação, para que nós a compreendamos, para que nós vivamos de maneira agradável ao Senhor. Fale ao nosso coração nesta hora, Senhor, fale a nossa vida, edificando, fortalecendo, capacitando-nos, ó Pai, a vivermos como filhos da luz, para a glória do Teu nome, na pessoa bendita de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vivemos num mundo em extremo relativismo. Hoje, você sabe muito bem que aquilo que é verdade para um, não é necessariamente verdade para o outro. A verdade se tornou uma propriedade particular, cada um tem a sua. Já não se busca mais valores absolutos, já não se busca mais crer naquilo que é valor inalterável. O homem é o centro da sua própria vida, os valores, os princípios éticos, os princípios morais são aceitáveis a partir do bem que
que esse princípio pode proporcionar. Se o indivíduo não se sente bem com um tal princípio ético, ele tem a liberdade de mudá-lo ao seu próprio prazer, ao seu próprio gosto, de modo que isso seja o bem para ele. Praticar a justiça, falar a verdade, andar corretamente, ter uma vida íntegra, ser réprobo, ter probidade, são princípios que podem facilmente, na nossa sociedade moderna, serem quebrados, serem mudados. Como dizia o velho Rui Barbosa, chegará um tempo que pessoas terão vergonha de ser honestos. E nós vivemos num mundo assim, onde muitas vezes ser honesto não é mais uma qualidade, não é mais uma virtude, mas é um exercício que demanda muitas vezes humilhação, que demanda muitas vezes a vergonha. Você pode, por exemplo, ser justo, sabendo que terá que pagar imposto a um governo corrupto. Então, muita gente prefere o caminho do transvio, do desvio, o caminho da corrupção, do que participar de um governo que é corrupto. Mas esse tal se torna tão corrupto quanto. Você pode falar a verdade, por exemplo, ao guarda de trânsito, confessar a sua falha, sabendo que será multado, ou você prefere, talvez, contar uma historinha para se desviar da sua transgressão. Então, assim, meus irmãos, vive a nossa sociedade, burlando leis, quebrando princípios, cada um buscando o seu próprio interesse, fazendo aquilo que, lá no dizer do livro de Juízes, o último versículo, cada um fazia o que achava mais reto, já não fazia mais o princípio de Deus, já não ordenava mais, ou já não dirigia mais a sua vida pelas ordenanças do Senhor, mas cada um fazia aquilo que achava correto, que achava mais reto. Quero voltar com você brevemente, irmãos, para o contexto aqui da carta de Efésios. O apóstolo Paulo escreve essa carta para a igreja que ele plantou como um quartel-general na Ásia. A partir da igreja de Éfeso, dezenas, centenas de cristãos foram trabalhados, discipulados, moldados, capacitados para irem mundo afora em toda aquela região da Ásia, avançando para a Galácia, avançando para a região da Grécia e levando o evangelho aos rincões mais distantes daquele mundo antigo. O apóstolo Paulo, meus irmãos, foi uma ferramenta tremenda nas mãos de Deus, obviamente que é o próprio Espírito que o capacitou, que o guarneceu de forma tal que ele fosse esse grande guerreiro da obra de Deus. Quando você lê Efésios, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 especialmente, são capítulos extremamente doutrinários. Paulo vai dizer que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para que fôssemos o seu povo. Nessa escolha de Deus, no tempo certo, capítulo 2 diz Paulo, ele veio a nós e nos ressuscitou, estando nós mortos em delitos e pecados. Ele aplica aquilo que ele pensou e projetou lá na eternidade passada, aplica no coração de cada um dos seus eleitos, trazendo-os à vida. Capítulo 3, Paulo vai dizer que as insondáveis riquezas de Cristo estão ao dispor do cristão para que ele se fortaleça, se corrobore cada vez mais e mais e tenha uma vida vitoriosa. Não uma vida vitoriosa conforme o pensamento social de hoje, mas uma vida vitoriosa sobre o pecado, sobre o mundo, sobre a carne, sobre o diabo, que persegue e assola tenazmente o povo de Deus. Capítulo 4 em diante, especialmente, Paulo vai trabalhar, como ele faz na grande maioria das suas cartas, questões mais práticas. E Paulo vai dizer na parte prática do capítulo 4, que Deus, por exemplo, nos capacitou com dons. Cada um de nós, por causa da morte poderosa de Jesus, fomos supridos e galardoados com dons espirituais, para que nós pudéssemos viver bem, viver de maneira agradável ao Senhor, viver de maneira gloriosa para o nome dEle. E no capítulo 5, especialmente onde lemos, Paulo vai dizer que Deus então nos chama a uma vida de santidade. Não podemos mais viver como andávamos outrora, não podemos andar mais como vivíamos antes da nossa ressurreição espiritual, antes do nosso novo nascimento, mas somos chamados a uma vida diferente. E especialmente então nesse capítulo 5, do versículo 3 ao 14, eu quero compartilhar com você que nós somos chamados a mudar o nosso procedimento, a não vivermos mais como os gentios vivem,
não mais viver como aqueles que não têm o novo nascimento vivendo de tal maneira, meus irmãos, que ser cristão é estar totalmente fora do princípio do mundanismo. Ser cristão é continuar no mundo, com os pés nesse mundo pecaminoso, ainda sofrendo nós as retaliações e as maldições dessa vida pecaminosa, mas ao mesmo tempo tendo um novo coração, tendo uma nova vida. O cristianismo é um reflexo não de uma religião a mais criada, mas o cristianismo é o reflexo do próprio Cristo. Cada um de nós, nascidos em Cristo Jesus, somos chamados a refletirmos a pessoa de Jesus. Paulo vai dizer na carta aos Romanos que ele nos escolheu para que nós fôssemos como que cópias de Jesus Cristo, onde ele é o primogênito, onde ele é a cópia perfeita, ou ele é a pessoa perfeita, e cada um de nós fôssemos como que a imagem da sua pessoa. Como Jesus se portaria se estivesse em nosso lugar hoje? Essa é a maneira como eu e você também devemos nos portar a cada momento. Então, com essa preocupação, eu quero falar nessa noite sobre as implicações da nova vida em Cristo Jesus. Ele nos escolheu na eternidade passada, no tempo certo ele nos alcança com o Evangelho, com o Espírito, ressuscita o nosso ser, faz de nós uma nova criatura. Mas e agora? O que isso de fato implica e impacta na minha vida? Então, a primeira coisa, irmãos, que eu quero trazer conosco aqui é que implica em deixar a ética do mundo, deixar o padrão de vida desse mundo pecaminoso. A ética do mundo, meus irmãos, ela é centrada no prazer, é centrada na busca da realização do indivíduo. Nesse mundo que nós vivemos, como disse alguém, um dos filósofos do período do iluminismo, vai dizer ele que o homem é a medida de todas as coisas, o homem é a medida da sua própria existência. Você vive pelo seu próprio esforço, pela sua própria capacidade. Naquele mesmo período vai surgir um outro filósofo que vai dizer que nós não precisamos de Deus, Deus para nós é como que morto está, não acreditamos e não necessitamos desse Deus. Mas o cristianismo renega todos esses postulados da filosofia moderna, e ele continua afirmando que Deus não está morto, que Deus está vivo, ativo e poderoso, que Deus continua mudando, transformando e salvando a vida do pecador. A ética do mundo pede para que você desvencilhe-se de toda religiosidade, de todo princípio ligado a um suposto mundo do além, a uma suposta vida sobrenatural, e que você vive apenas apegado a essa matéria, porque você é daqui e aqui você ficará. A ética do mundo manda você buscar o seu prazer imediato, não importa o que vem depois, importa que você esteja bem. Meus irmãos, hoje a indústria pornográfica, por exemplo, ela tem crescido numa proporção estrondosa. É difícil nós assistirmos um filme, um seriado, em qualquer que seja aí o canal transmissor, que muitas vezes ele não esteja eivado de princípios sensualistas e pornográficos. Muitas vezes uma bela história, um bom filme, mas ele tem ali uma grande porcentagem de material sensual que mexe com você, mexe com seus brilhos, mexe com a sua santidade e muitas vezes provoca em você sentimentos e desejos de satisfazer-se, de estar à altura daquilo que é propagado, vendido ali como normalidade. Milhões e milhões são gastos na produção, melhor dizendo, de filmes com alto teor de erotismo. Milhões e milhões de materiais são divulgados e são colocados à disposição da sociedade o tempo todo, seja em revista, seja em material de internet, quaisquer que sejam as fontes. A sensualidade é provocada o tempo todo em nosso mundo. O erotismo é como que o prato do dia, servido a todo instante para a população. Toda propaganda, quem sabe, de um simples chinelo havaiano ou de qualquer outra marca, precisa ter ali uma menina semi-vestida de forma sensual para chamar a atenção para aquele produto. Que seja propaganda de um carro ou de um caderno, qualquer que seja a propaganda, a mensagem do erotismo está ali para chamar a atenção. Mas eu quero que você volte para Paulo. Aqui no texto de Paulo, ele volta conosco, meus irmãos, porque essas questões não são questões pertinentes apenas do nosso tempo, não são questões apenas da nossa modernidade ou pós-modernidade.
Na época de Paulo, os apelos à sensualidade, à pornografia, eram tanto quanto é hoje. Talvez muda-se o rótulo, talvez muda-se a forma da propaganda, mas o conteúdo era o mesmo. Volta comigo então no capítulo 5 de Atos, de Efésios, especialmente aqui no versículo 3, quando Paulo diz: mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós. A palavra impudicícia, que você tem na sua versão atualizada, se você vai para o original, ali é a palavrinha porneia. A palavra porneia é onde vem todos os derivados aí da pornografia e outros pornos que estão ligados a ela. Inclui aqui toda sorte de imoralidade. A palavra pudico, a palavra pudor, a ideia do respeito próprio, é o antônimo, é o contrário da impudicícia. Então, ser uma pessoa pudica ou púdica, como alguns preferem falar, é ser uma pessoa que não tem a impudicícia, é ser uma pessoa que tem um bom pudor, que tem uma boa moral, que tem um bom respeito. Mas a moda é ser sensual, a moda é ser impudico, a moda é ser uma pessoa que tem palavras torpes, gestos torpes, modo de andar, modo de vestir, modo de proceder torpe o tempo todo. Pouco importa, por exemplo, se uma moça na rua, se o que ela usa provoca ou não o rapaz ao seu lado. Não importa, o importa é que ela se sinta bem, o importa é que ela está provocando, aliás, ela se veste assim, é com o intuito de provocar mesmo. O importante é que ela seja aceita no grupo social, que a sociedade a veja como uma moça moderna, como uma pessoa que está ligada e antenada às questões e à moda do momento. Então a palavra porneia que Paulo traz aqui, meus irmãos, na palavra traduzida para nós por impudicícia, ela traz a ideia de todo tipo de perversão sexual ou perversão moral. Ela traz a ideia da libidinosidade, do sentimento sensual. É aquela ideia que incentiva o dar vazão à libido, ao sentimento erótico o tempo todo. O que dá a ideia da normalidade de se satisfazer sexualmente, não importa. A nossa sociedade, irmãos, ela tem incentivado, inclusive, a precocidade da vivência da sexualidade. Crianças de 7, 8, 6 anos, até menos que isso, muitas vezes já envolvidas. Há uma tendência mundo afora para se legalizar, por exemplo, a própria pedofilia, para satisfação do erotismo desde a mais tenra idade. É uma sociedade depravada, é uma sociedade cheia de impudicícia no falar de Paulo aqui. A vida cristã abomina. A vida cristã pede para que você não se envolva, pede para que você não se antene nesse procedimento que para a sociedade é normal, mas o cristão precisa manter-se separado disso. Paulo vai dizer lá na carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, que o Senhor nos chamou para a santidade. Nós somos chamados para sermos santos. Outra palavrinha que Paulo levanta e destaca aqui, na sequência do versículo 3, é a palavra impureza, quando ele diz que nem a impudicícia, nem as coisas ligadas à porneia, e muito menos toda sorte de impureza, e essa palavra impureza, lá no grego original vai dizer acatarsia, é aquela ideia ligada a pensamentos, a gestos, a símbolos, a sentimentos ou a hábitos impuros que alimentam essa porneia, que alimentam essa sensualidade. Como dissemos, hoje a moda é ser sensual, não é? A grande questão é cristão? Pertence ao comportamento daquele que foi lavado pelo sangue de Jesus Cristo? Pertence ao comportamento daquele que é o Pai da santidade? Se você se volta lá para Pedro capítulo 1, o apóstolo Pedro vai dizer que assim como ele é santo, nós também devemos ser santos. Se nós chamamos de Pai aquele que é o Senhor santo, nós como filhos devemos buscar um procedimento tal que honre o Senhor, que imite a santidade do Senhor. Obviamente, meus irmãos, a expressão sede santos como eu sou santo, nunca será na plenitude vivenciada por nenhum de nós aqui na terra.
porque a pecaminosidade ainda está agarrada à nossa vida. É aquilo que Paulo vai dizer lá no capítulo 7 de Romanos: desgraçado homem que sou, quem pode me livrar do corpo dessa morte? Eu já tenho vida, mas ainda carrego a morte. Eu já tenho um novo homem, mas o velho homem ainda caminha comigo. Eu já vivo no caminho da santidade, mas o caminho da pecaminosidade me persegue. De modo que, diz Paulo, muitas vezes eu nem sei o meu próprio modo de agir, porque o que eu quero fazer, eu não faço, o que eu não devo, eu acabo fazendo. Meus irmãos, a santidade plena, a perfeição absoluta, assim como é santo o Deus eterno, nós jamais atingiremos aqui nessa caminhada, mas esse é o alvo, esse é o padrão, esse é o ideal que eu e você devemos continuar olhando, mirando. Não é baixar os olhos para olhar na nossa sociedade, mas continuar olhando para aquele que é o nosso modelo. Hebreus capítulo 12, o autor de Hebreus vai dizer isso: mirando ou olhando atentamente para aquele que é o autor e consumador da nossa salvação. Então a ideia da impureza, ela está ligada a essa ideia dos pensamentos, dos sentimentos, de tudo aquilo que alimenta essa porneia na vida do cristão. A questão de novo é cristão? É santo? Jesus viveria nesse padrão de hoje? Não. Então o cristão precisa também se portar da maneira como Cristo se portaria. É Jesus que vai dizer, aliás, foi objeto do nosso estudo do domingo anterior na escola dominical, quando Jesus fala: se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o. Se o teu braço te faz tropeçar, corta-o. Óbvio que Jesus não está pedindo para que ninguém vá literalmente cego, maneta ou perneta para o céu, mas ele está dizendo: você precisa cortar os vínculos com aquilo que te leva ao pecado. O que te leva ao pecado? Você precisa ser suficientemente forte, buscar graça no Senhor para que você vença o pecado. Terceira palavrinha que Paulo vai usar aqui, meus irmãos, a palavra cobiça, ainda no versículo 3, a palavra pleonexia, lá no original grego, dá a ideia daquilo que é um desejo ansioso por praticar aquilo que está sendo gerado lá na mente. Enquanto a ideia da acatarsia é o sentimento, é o pensamento sendo originado, a pleonexia é o desejo de praticar, de colocar na vida prática aquilo que a mente está trazendo como anseio. Meus irmãos, tudo está aqui na nossa cabeça. Todo o nosso corpo funciona porque o nosso cérebro imagina, cria ilusões, cria situações, e a Bíblia fala que o diabo atira dardos inflamados, ele acerta exatamente ao nosso pensamento. A zona das nossas tentações não é o nosso corpo no seu todo, mas as zonas da nossa tentação está aqui em nossa mente. Por isso Paulo vai dizer também aos romanos: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Uma mente transformada, uma mente mudada, uma mente encharcada pela palavra de Deus, é uma mente que pode dominar todo um corpo e conduzir esse corpo de uma maneira agradável ao Senhor. Então a ansiedade pela satisfação sexual, sem um padrão de conduta, fora dos padrões dados pela Escritura, que é o casamento, Paulo vai dizer para nós: isso nem sequer se nomeia entre vós como convém a santos. Se a gente retroceder, para nós que temos aí de 50 anos para mais, um pouquinho, quem sabe, os mais jovens também podem, pela história, fazer o retrocesso, mas se nós retrocedermos, irmãos, quem sabe algumas décadas atrás, nós vamos perceber que o número de escândalos, entre evangélicos especialmente, era muito menor do que nós temos hoje. Hoje nós temos pastores que estão conduzindo seus trabalhos, que já estão no 3º, 4º, 5º casamento. E as esposas anteriores continuam vivas. Nós hoje temos a notícia de adultérios de cristãos o tempo todo na mídia. Nós estamos vendo uma enxurrada de um procedimento que foge ao padrão de Deus, e o cristianismo vai a largos sorvos bebendo tudo isso, como se tornando que uma normalidade o caminho transviado. Então, meus irmãos, é disso que Paulo está dizendo:
nem sequer se nomeie entre vós. Isso não deveria ser nunca notícia entre nós, mas é comum, se tornou natural, porque infelizmente muita gente que se denomina cristã está com a cabeça totalmente fora do padrão do Senhor. Francis Fulks, um cristão, comentando esse texto de Efésios, ele vai dizer que é incongruente que aqueles que foram chamados para ser santos tenham prazer em falar acerca dessas coisas pecaminosas, aprovem essas coisas e excitem a paixão sexual fora dos termos bíblicos do casamento. É inconcebível. O cristão precisa pensar dentro dos moldes bíblicos. Quando Paulo diz, nem sequer se nomeie entre vós, é que nós de fato deveremos ter autodisciplina. Deus não vai fazer um milagre de entrar na sua vida e cancelar os seus pensamentos. Você é um ser livre, seja homem, mulher, jovem ou adulto, você é um ser livre. Mas cabe a cada um de nós ajustarmos aquilo que pensamos. Dizia Lutero que nós não podemos, por exemplo, evitar que um pássaro desça e pouse sobre a nossa cabeça. Mas nós podemos evitar que esse pássaro faça um ninho na nossa cabeça. Nós não podemos evitar, quem sabe, que ao olhar uma figura, uma situação, uma circunstância visível, é impossível muitas vezes um pensamento passar na nossa mente. Nós não podemos muitas vezes evitar que ele venha, mas você pode evitar que ele permaneça ali. Você pode evitar que ele consiga fazer morada na sua mente. Você pode trabalhar o seu pensamento e trocar aqueles pensamentos errados, impuros, por conceitos e valores que são pertinentes à palavra de Deus. Você pode trocá-lo por uma canção, por um louvor, por uma oração. Você pode começar a pensar em coisas boas. Quando você vai lá para o texto de Filipenses, você vai entender ali quando Paulo vai dizer que aquilo que deve ocupar o nosso pensamento é tudo aquilo que é puro, é tudo aquilo que é digno de louvor, é tudo aquilo que é perfeito. É isso que deve ocupar o nosso pensamento. Mas a ética do mundo, meus irmãos, além de ser centrada na busca do prazer, a ética do mundo também é uma ética centrada na leviandade. Não há mais um compromisso de uma vida profunda. Hoje a vida e os relacionamentos são, por demais, muito rasos. É de Zygmunt Bauman, aquele filósofo que faleceu já uns 3, 4 anos passados, e é interessante que ele foi professor a vida toda, e ele nunca havia escrito praticamente nada. Quando ele se aposenta, se sente meio que inválido, um dos filhos fala, pai, comece a escrever, comece a colocar no papel aquilo que o senhor conhece, sabe, deu aula a vida toda. E o Bauman, ele vai ter aí vários livros, ele trabalha sobre a ideia de uma sociedade líquida, ele trabalha a ideia de o amor líquido, de conceitos que são líquidos, que não são mais sólidos e duráveis, mas que estão sendo intercambiados, volúveis, voláteis, mudados o tempo todo em nossa sociedade. Então a nossa sociedade é essa sociedade da leviandade, da superficialidade. Olha o que Paulo diz então no versículo 4, nem conversação torpe. O que é uma conversação torpe? A ideia de palavras inválidas, não necessariamente só palavrão e sujeira o tempo todo, mas leviandades, palavras frívolas, palavras que não edificam, que não fortalecem, palavras vãs. O Senhor Jesus Cristo, lá no contexto de Mateus capítulo 12, ele vai dizer que até mesmo as palavras vãs que dissermos aleatoriamente, nós prestaremos contas delas diante do Senhor. Então nós vivemos nesse mundo onde a conversa fiada, a conversa tola, a conversa que não edifica, aquilo que é banal e trivial o tempo todo, é o que demanda. Basta você entrar nas redes sociais, quaisquer que sejam os canais sociais que temos hoje, você vê muita conversação balela, muita conversação trivial e tola, muita conversa que não vale nada. E muitas vezes nós ficamos ali correndo atrás das páginas para saber o que é que está circulando. Quando o apóstolo Paulo pregou em Atenas, há um registro ali no capítulo 17 de Atos, o historiador Lucas vai dizer que
os moradores de Atenas, eles não queriam saber de outra coisa senão comentar e ouvir as últimas novidades. Até parece que eles tinham Instagram, até parece que eles tinham Facebook, até parece que eles tinham a modernidade que temos hoje. E muitos de nós estamos ligados e antenados como aqueles da época de Paulo, querendo apenas saber e comentar as últimas novidades, quem sabe apenas trivialidades e leviandades da vida, quando nós deveríamos, irmãos, nos apegar a coisas mais profundas. Aqui, essa palavra que Paulo usa de conversação torpe, traz a ideia de peixe podre, aquilo que não vale a pena ser guardado. Lá em Efésios 4:29, Paulo vai repetir a mesma dose quando ele diz: não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então, não fale aquilo que não precisa. Não fale apenas porque todo mundo fala. Não entre na rede para conversar apenas aquilo que é trivial e volútil. De novo citando Jesus, Mateus 12:36, ele vai dizer: digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, eles darão conta delas no dia do juízo. Paulo vai dizer, meus irmãos, que nós devemos ter uma conversação sadia. Lá em Colossenses capítulo 2, ou 4, versículo 6, salvo engano, Paulo vai dizer que nós devemos ter a nossa palavra temperada com sal, de modo que traga edificação. O cristão precisa cuidar daquilo que fala. Uma outra palavrinha que você vai ter aqui na sequência de Paulo, no capítulo 5, versículo 4 de Efésios, é a palavra chocarrices. A palavra chocarrices, lá no original a palavrinha eutrapelia, ela significa leviandade, galhofa, apenas um humor sujo, capcioso, velado, aquelas piadas disfarçadas de inteligentes, mas que carregam todo um conceito leviano e sujo. E muitas vezes nós participamos aí dos programas de humor e nos deleitamos em rir com eles. Mas quando nós paramos para pensar exatamente o que foi dito ali, nós deveríamos nos envergonhar. Nós deveríamos sair dali. É como que Paulo vai dizer aqui no capítulo 5, versículo 12, o que eles fazem, o só referir já é vergonha. Mas muitas vezes, nós cristãos acabamos entrando nesse mesmo círculo, nessa mesma situação, e nos deleitamos com as galhofas, nos deleitamos com as chocarrices. Paulo diz que isso não deve existir em nós, e ele fala ainda no versículo 4, essas coisas são inconvenientes, não convém ao cristão. Meus irmãos, a ética do mundo também, ela é centrada no culto a si mesmo, no culto ao eu. É o incentivo que nós temos o tempo todo para nos sentirmos bem, para vivermos uma vida que nos traga prazer, uma vida no pensamento da filosofia lá dos dias de Paulo, uma vida hedônica, uma vida onde você busca o prazer, independente se esse prazer vai trazer mal à frente ou não. Quando um jovem vai para uma balada e vai passar uma noitada, quem sabe, na balada, na orgia, ele está buscando ali um prazer imediato. Se vai ter uma briga que vai culminar em morte, ele não parou para pensar nisso. Se vai ter uma bebedeira que pode levá-lo, quem sabe, a um uso de um narco que o leve talvez a uma overdose, ele não pensa nisso. Ele está apenas buscando o seu prazer imediato. Se vai ter um caso fortuito com alguém, e esse caso vai trazer para ele uma doença venérea que pode, quem sabe, levá-lo a óbito, ele também não pensa nisso, ele quer apenas o prazer do momento. Isso é hedonismo, mas isso se desdobra, meus irmãos, em muitas outras áreas que talvez não tão grosseiras como as que citei, pode, quem sabe, atingir a minha e a sua vida, onde nós apenas buscamos satisfazer e trazer prazer para nós mesmos, independente de pensar no que vem depois. O hedonismo é a busca do prazer pelo mero prazer de ter prazer, e a Bíblia, de certa forma, vai nos condenar por isso. O prazer é uma bênção de Deus, em vários sentidos. O prazer daquilo que é belo, contemplar a natureza, o prazer daquilo que é belo na execução da própria realização humana, da arte, da dança, do teatro, tantas
criações que são lindas e maravilhosas e que trazem deleite, trazem prazer e podem ser vividas sem qualquer pecaminosidade. Há muito do belo que nós perdemos, ou às vezes até nós condenamos, achando que nós estamos, como diz o ditado, jogando fora a criança junto com a água suja. É preciso que nós saibamos, quem sabe, separar muitas coisas que são boas, estão aí a nosso dispor. Mas é preciso que nós também saibamos separar aquilo que é um prazer efêmero. Buscar o prazer, seja na música, seja no teatro, seja num bom filme, seja num relacionamento, não é pecaminoso quando dentro dos padrões do Senhor. Então o prazer em si é bênção de Deus. Mas quando você busca o prazer apenas pelo prazer do prazer, sem pensar no que vai decorrer depois, você pode estar incorrendo nisso que Paulo coloca aqui, coisas estas inconvenientes. São aqueles que se interessam apenas em si mesmos, como o centro do universo, como sendo o seu próprio Deus. Oh, minha alma, agora tens bens para viver fartamente a vida toda. Não é assim a parábola de Jesus, lá em Lucas 16? Quando naquela noite alguém lhe dirá: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Não basta apenas buscar o prazer. É preciso buscar o prazer quando vinculado aos princípios do Evangelho, quando vinculados aos interesses de Deus. Quero passar aqui, meus irmãos, a uma segunda implicação que eu trago então na nossa reflexão nessa oportunidade. A primeira que eu disse foi que ter uma nova natureza, ter sido nascido de novo, ter sido ressuscitado em Cristo Jesus, implica em deixar a ética do mundo. Mas ter uma nova natureza, ter sido nascido em Cristo Jesus, implica em viver essa nova natureza em santidade. Não apenas em deixar, mas agora em adquirir. Não apenas em abandonar coisas erradas, mas agora em assimilar e praticar coisas que são justas e santas. Olha o que Paulo vai dizer então aí na sequência, especialmente no versículo 8 agora, quando ele diz: outrora éreis trevas. Vocês eram assim. Se você voltar lá para o capítulo 4, uma página atrás, olha o versículo 17. Versículo 17 do capítulo 4, Paulo diz: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se tornaram ou se entregaram à dissolução, para com desejos intensos, para com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Paulo diz no versículo 20, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. A vida cristã dá um novo perfil. Se você olha lá no capítulo 2, versículos 2 e 3, Paulo vai dizer que nós outrora éramos assim, vivíamos no caminho da pecaminosidade, mas pela graça maravilhosa de Deus, Ele nos ressuscitou, nos colocou num novo curso de vida. E por isso, meus irmãos, Paulo vem dizer para nós aqui no verso 8 do capítulo 5, outrora éreis trevas. Não são mais, já foram. Agora vocês têm uma nova natureza. Se antes a natureza era trevosa, era maligna, era pecaminosa, agora a nova natureza é divina. Agora a nova natureza é santa. Agora a nova natureza puxa você para um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Então, éreis trevas é um tempo passado. Vocês já foram. Esqueçam o passado. Não tenham saudade deles. Se lembram de quando o povo de Israel saiu do Egito e na caminhada, quem sabe debaixo de sol quente, sofrimento, falta de água, escassez de alimento, eles olhavam para trás na lembrança e diziam: ah, que saudade que temos do Egito, dos panelões fartos de comida. Gente, escravizados e sofrendo, e agora libertos, tendo saudade da escravidão. Quantos cristãos, meus irmãos, vivem olhando para o passado, e Paulo diz: isso é passado, éreis trevas, agora não são mais. Vivam a nova natureza, vivam a nova vida que tem em Cristo Jesus. Se você olha em Colossenses 1,13, Paulo vai dizer que
nós estávamos sob o domínio das trevas, mas Ele nos resgatou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Em 1 Coríntios 4,4, Paulo diz que nós éramos cegos, porque o Deus deste século cega o entendimento dos incrédulos. Mas a semelhança daquele jovem lá do capítulo 9 de João, nós somos libertos da cegueira. Fomos resgatados agora para ver a realidade, para ver a nova vida em Cristo. Em Efésios 2,1, como citei, o apóstolo fala que nós estávamos mortos, mas nascemos de novo. Fomos resgatados para uma nova vida. Paulo vai dizer no contraponto, no versículo 8, éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Mudou a sua natureza, mudou aquilo que você era, mudou a sua identidade. Você agora é luz no Senhor. Porém, Paulo vai dizer aí no versículo 8, éreis trevas, porém, a ideia do porém aqui é uma conjunção adversativa, ou seja, é uma ligação da frase que muda o sentido contrário. Vocês eram isto, mas agora são aquilo. Vocês eram trevas, mas agora são luz. É como Paulo vai dizer, meus irmãos, lá aos Coríntios, que nós agora temos uma nova vida. Lembra de Coríntios 5,17, na segunda carta, quando Paulo diz, aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas passaram, agora tudo é novo. Então não podemos mais viver na mundanidade, não podemos mais viver olhando para o passado, com saudade dos alhos, dos pepinos, das carnes do Egito, mas é preciso que nós olhemos para o pão da vida, para aquele que realmente é o nosso alimento. Paulo vai dizer aí no verso 8 ainda, sois luz no Senhor. Essa expressão, sois, do verbo ser, é presente, indicativo, ativo, ou seja, é agora, vocês são de fato luz no Senhor, indica algo definido, realizado. Vocês não serão no futuro, vocês são agora, já foram feitos das trevas para a luz, é fato, é presente. Então, meus irmãos, o cristão, ele tem uma nova natureza, não aponta para um fato futuro, onde se terá, quem sabe, uma natureza mudada. Muitas vezes nós cristãos vivemos apenas olhando para o futuro, sabendo que lá vai ser diferente, sabendo que lá seremos completos. Mas os germes dessa nova vida já está completamente no seu ser. Você ainda carrega os germes da vida passada, mas os germes da vida eterna já está completamente em você. A plenitude do ser divino já habita completamente na sua vida. Somos habitados pelo Espírito Santo de Deus. Não é uma partícula de Deus que foi colocada em nós, é Deus na sua plenitude. Não é um pedacinho do Senhor que foi adestrado à nossa nova natureza, não, é todo o ser divino na pessoa do Espírito Santo habitando o coração do crente. Ele, portanto, meus irmãos, tem o potencial sim de experimentar essa nova vida no Senhor. Sois luz no Senhor, diz Paulo. Não é por mero esforço do poder humano, da realização humana, mas é pelo poder e pela ação do próprio Cristo que vive em nós, através do seu Espírito. No Senhor, Paulo diz aí, sois luz no Senhor. Não é você que é luz por conta própria, não é o seu esforço que faz você ser diferente, mas é o fluir de Deus na sua vida. O que demanda de você para que isso viva, ou se torne realidade, ou se projete na realidade da sua vida? Relacionamento com Deus, intimidade com o Senhor, aproximação dEle a cada dia, numa rendição. Jesus vai dizer lá em Lucas capítulo 9, se alguém quer vir após mim, o que ele deve fazer? Se negue. Primeiro passo, negue-se a si mesmo. Não é a minha vontade que eu devo buscar, mas a vontade do Senhor. Me lembro de ter ouvido uma pregação de Luiz Palau, um grande evangelista que não sei se está vivo ainda, Luiz Palau, mas ele na época, década de 80, cruzava o mundo nas cruzadas e pregações aí para os grandes estádios, mundo afora, e me lembro de tê-lo ouvido numa pregação aqui no Brasil, aqui no Morumbi inclusive, e claro que eu não estava aqui, mas eu ouvi a pregação gravada na época, onde ele dizia que toda vez que a sua vontade cruza com a vontade de Deus,
e você escolhe a sua vontade contra a vontade de Deus, é o velho homem vivendo em você. Toda vez que a sua vontade cruza com a vontade de Deus, e você escolhe a sua vontade contra a vontade de Deus, é a carne vivendo em você. Você precisa negar a si mesmo. Então você precisa viver de tal maneira que toda vez que a sua vontade cruza com a vontade de Deus, você escolhe a vontade de Deus contra a sua vontade. Isso é Cristo em você. Meus irmãos, é negar a nós mesmos. É sacrificar a nós mesmos. É como Paulo diz, crucificar a nossa carne, a nossa vontade pecaminosa. É dizer não a nós mesmos. Certamente você já ouviu em outras pregações desse púlpito ou de outros irmãos que têm preconizado e dito por aí que o pior inimigo que você tem para vencer não é o mundo lá fora. O pior inimigo que você tem para vencer não é o diabo e os demônios com todo o ardil e capacidade de engano que eles possuem. O pior inimigo que você tem para vencer todo dia é você mesmo. É negar o seu próprio eu. É crucificar a sua própria vontade. É matar a si mesmo. Disse Jesus lá em Lucas 9, que citamos, verso 23, negue-se a si mesmo. Segunda coisa, tome a sua cruz. A cruz não é meramente um símbolo de sofrimento e sacrifício. A cruz é símbolo de morte. Os piores degenerados, os malditos, os proscritos da época eram pregados na cruz. Gente boa não ia para a cruz. Claro que depois, com o decorrer da história, o cristianismo passou a ser crucificado e de Nero para frente, milhares e milhares de cristãos, gente boa, foram crucificados ali. Mas a prática do poder romano em crucificar era para punir os piores da sociedade. Morra, disse Jesus, para você mesmo. E Paulo, lá em Gálatas capítulo 5, ele vai dizer, dia após dia morro. Nós precisamos morrer, meus irmãos, dia após dia, por nós mesmos. João capítulo 15, é um texto que você conhece muito bem, ligado aqui à expressão do capítulo 5, versículo 8, vós sois luz no Senhor. Jesus vai dizer, porque sem mim, nada podeis fazer. É nele. Temos que estar vinculados nele, temos que estar dependentes dele, temos que estar conectados com ele o tempo todo. Sem mim, disse Jesus, nada podeis fazer. Mas Paulo vai dizer, meus irmãos, do verso 9 à frente, algumas expressões da nova natureza. Esse novo homem que existe em você, criado em Cristo Jesus, Paulo vai dizer, ele possui bondade. Ele vai dizer, porque o fruto da luz consiste em toda bondade. A palavrinha bondade aqui, ela traz aquele conceito de ser bom. Ágatos, não é que você seja bom em você mesmo, mas a bondade de Deus é derramada, é trazida à minha e à sua vida nessa nova natureza. A bondade é aquela disposição interior de ter gentileza, de ser bondoso para com os outros, de agir de forma correta, de forma saudável. Isso também, meus irmãos, na nossa sociedade perniciosa e corrompida, muitas vezes é um exercício que demanda esforço. Você ser gentil o tempo todo. Quando você vê o indivíduo cortando a fila, de repente você quer ir lá e entrar na frente dele e dar uma bronca. Claro que você pode até usar da palavra de correção, de ajuda, de orientação, de educação ali, mas precisa tratar com gentileza. Quando no trânsito alguém te atrapalha, te corta e te fecha, qual é a tua atitude? É preciso tratar com gentileza. É preciso que nós descartemos aqui o chamado jeitinho brasileiro, onde a gente dribla situações para buscar o nosso bem, para buscar o nosso proveito. Então a bondade, ela traz essa ideia e esse conceito de uma vida educada. E quando Paulo escreve a carta a Tito, ele fala que através do Evangelho nós estamos sendo educados para uma vida de boas obras. Porque nós nascemos sem educação, nós nascemos corrompidos, nós nascemos perniciosos e depravados.
mas é preciso que nós aceitemos os princípios de Deus para sermos reeducados. Paulo vai dizer ainda aqui no versículo 9, irmãos, que o fruto da luz consiste em toda justiça. É preciso que o cristão também se disponha a praticar aquilo que é reto, aquilo que é correto, aquilo que é digno, sem lesar qualquer outra pessoa em qualquer sentido que seja. O cristão precisa praticar o que é certo. Na década de 70 e 80, por causa de um jogador da seleção brasileira chamado Gerson, nasceu aí uma alcunha, né, um apelido, um jeito de ser, que você precisava também ser como Gerson. Aprender, levar vantagem em tudo. Então o cristão dribla a lei, o cidadão dribla a lei para levar vantagem em tudo. Mas nós precisamos jogar fora a lei de Gerson. É preciso que a gente fique com a lei de Jesus. É preciso que fiquemos com os mandamentos da palavra. Você não tem que driblar o sistema. Você não tem que passar por cima. Você não tem que tirar vantagem de outros para levar vantagem. É preciso que nós sejamos justos. Diz o texto aqui ainda que o fruto da luz consiste em toda verdade. A verdade é aquela disposição em praticar a sinceridade, a honestidade, a integridade. É preciso que nós vivamos, irmãos, nessa disposição. Paulo vai dizer ainda nesse mesmo versículo 10, aliás, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Em tudo que fizermos, Paulo vai dizer, seja no comer, no beber ou fazer qualquer outra coisa, faça por agrado de Deus. A palavra glória de Deus é justamente fazermos de modo tal que o nosso ser agrade o Senhor. Olha o versículo 7, o que Paulo diz aí? Não sejais participantes com essa sociedade corrupta. Não sejais participantes com eles. É preciso, meus irmãos, que eu e você nos disponhamos, como ele diz no versículo 11, não sermos cúmplices das obras das trevas. E eu termino aqui dizendo, irmãos, que o cristão é de natureza tal que não tem prazer em ser cúmplice nas práticas, nos procedimentos, nas condutas ou nos prazeres que não agradam a Deus. O cristão ele tem uma natureza nova, só que a natureza velha está aqui ainda, e muitas vezes nós ficamos então titubeando, como diz o profeta Elias ao povo de Israel, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Na dança para Baal, aquelas danças indígenas, né? Meio torta, o camarada ficava ali manquejando, entre duas coisas, a ideia da dança para Baal. Até quando vocês vão mancar entre uma coisa e outra? Até quando vocês vão ficar cocheando entre um lado e outro? Pergunta Elias para o povo de Israel, trazendo o contexto cultural da dança para Baal. Até quando vocês vão mancar em busca de coisas para vocês? Vocês sabem o caminho certo. Então o cristão, meus irmãos, ele precisa também não ficar titubeando. Mas como nós temos duas naturezas, e as duas são fortes, a nossa natureza pecaminosa é de uma sagacidade tal que nos arrasta, é de uma experiência acumulada que muitas vezes nós nos vemos fazendo a vontade da carne. Mas a chamada para nós, irmãos, é que nós fortaleçamos a nova natureza, é que nós sigamos a nova natureza. Portanto, o cristão já tem em si a capacitação de Deus para um andar de modo tal que a sua vida agrade o Senhor. A nova vida em Cristo pede do cristão uma postura condizente à nova natureza. A velha continua do lado, mas alimente a nova natureza, alimente o novo homem, viva conforme esse novo homem criado em Cristo Jesus. Meus irmãos, o mundo de hoje tem debochado da igreja, o mundo de hoje tem vandalizado as coisas do Evangelho, porque muitas vezes nós, como evangélicos, estamos manquejando entre os dois caminhos. É urgente que o mundo conheça uma igreja mais vitoriosa, uma igreja mais santa, uma igreja mais pura, uma igreja que ande realmente mais de perto no caminho do Senhor. Se você tem sido derrubado aqui ou vencido aqui e ali nessas questões, é hora de olhar para o Evangelho. E é hora de você falar, é comigo esse negócio. Eu preciso sacrificar a mim mesmo. Eu preciso morrer para mim mesmo. Eu preciso negar a mim mesmo. Eu preciso andar na vontade do nosso Deus.
A impudicícia, toda sorte de impureza, toda sorte de cobiça, não deve ser nomeada entre os crentes, como convém a santos. Todo tipo de conversação torpe, todo tipo de palavras vãs, todo tipo de chocarrice ou de piadas imorais e indecentes, são coisas inconvenientes, diz Paulo. E ele vai dizer: vocês eram trevas, mas agora vocês são luz. Vivam, pois, como filhos da luz. Desperta, desperta, igreja, desperta, ó tu que dormes, diz o versículo 14. Abra os olhos. E é preciso, meus irmãos, que nós nos consagremos ao Senhor dia a dia, para um viver que agrade o nosso Deus.